Anjos da Guarda. Segurança ativa e inteligente. Então, prosseguindo com o nosso próximo palestrante, ele é fundador e CEO do Grupo Anjos da Guarda, com 37 anos de atuação no setor de segurança e serviços. É advogado formado pela Faculdade Milton Campos e possui capacitação em planejamento estratégico pela Fundação Dom Cabral. Além de compliance anticorrupção pela Fundação Getúlio Vargas, como palestrante, participa regularmente em instituições como a Fundação Dom Cabral e os Centros Universitários Unihorizontes e UNA. Mentor da Escola de Negócios Bootcamp, é membro da Comunidade de Segurança Empresarial de Minas Gerais, sendo idealizador da Universidade Corporativa Anjos da Guarda. É com grande honra que convidamos, com uma salva de palmas, Afonso Oliveira para o palco. Boa tarde, pessoal. Bom, já deram um spoiler aí, a gente vai ter uma novidade, eu vou falar dela depois, mas vocês já conheceram um pouco do Wanderson, eu vou falar dele daqui a pouco. Bom, eu estou com duas missões aqui. Uma, a Vânia me imputou ontem, que é falar pouco, coisa difícil para mim. Outra é concatenar o meu tema com o que eu vou falar, porque até ontem de manhã eu não sabia o que eu ia falar. Porque como a segurança e a atividade que a gente desenvolve é muito dinâmica, eu nunca sei o que eu vou falar. Mas vamos lá. Da operação ao estratégico, como transformar a segurança em valor para empresas e condomínios. Eu vou começar com uma provocação, que é essa aqui, roubos a banco. E vou trazer um cenário para esse público aqui. O número de ocorrências de roubos a banco é um número emblemático para a gente. Esse número de roubos a banco, eu trouxe um histórico de 1967, em São Paulo, só do estado de São Paulo. Por que eu trouxe esse número? Porque foi essa provocação, foi esse número aqui, que fez lá atrás com que a junta militar, à época, criasse uma legislação para cuidar especificamente do sistema bancário, porque não havia até então nenhum tipo de proteção para bancos. E aí, roubo a banco financiava a guerrilha. Resultado disso, isso aqui só o número de São Paulo. Por que só o número de São Paulo? Porque como isso era pulverizado, era tratado como ocorrência comum, cada estado fazia o seu, ninguém divulgava informação para o colega, ninguém tratava isso de maneira aglutinada, e as informações se perdiam. O resultado disso foi que em 1969, finalmente, nós tivemos um decreto que estabeleceu que os estados pudessem fiscalizar estruturas de segurança para instituições bancárias. Tá? E aí teve um negócio muito interessante, que foi o seguinte, a União, a junta militar, falou o seguinte, olha, os estados podem cuidar para que os bancos tenham, a partir de agora, e aí houve uma legislação que determinava mais ou menos o seguinte, não vai ter mais seguro para banco se não tiver segurança privada, né? Era uma instituição praticamente paramilitar, porque quem cuidava da segurança desses bancos eram os estados. E aí era um negócio muito bacana, porque cada estado fazia da sua forma. Os mais antigos aqui da segurança, talvez, como eu, tenham interagido com as COSEGs, né? E aí era uma questão muito política, né? Quando eu ingressei no mercado de segurança privada, era muito comum que, em paralelo à gestão da segurança privada, houvesse um delegado, invariavelmente um delegado ou um coronel. Muitas vezes eu fui perguntado quem era o coronel dono da Anjos da Guarda. E aí tem até umas questões muito interessantes. Em duas oportunidades, eu recebi duas provocações, uma de um ex-comandante-geral da Polícia Militar, que me chamou para um almoço,
e me fez o seguinte convite, vamos chamar assim: ou você vende o seu nome, ou você abre uma empresa comigo para eu ser seu sócio. Tá? Meu amigo, se tornou meu amigo, uma pessoa que eu respeito muito, já falecido hoje, Coronel Welter Vieira, teve a empresa dele, a revelia da minha, eu com a dele, nós fomos contemporâneos aí de mercado durante muito tempo, né? Mas ele me fez essa provocação. E outro eu não vou mencionar, né? Até porque a situação foi outra. Ele, quando era comandante do antigo CPC, ele na ativa ainda falou: eu vou aposentar daqui a um mês. Enquanto eu não aposento, eu vou colocar meu filho, em palavras dele, vou colocar o meu filho como seu sócio na empresa até que eu aposente, e a partir de lá eu mesmo vou entrar como seu sócio. Eu falei: tá bom, obrigado. Ficamos mais de um mês sem nos encontrar, ele reformou, está tudo certo. Mas vamos lá. Aí o que aconteceu nessa brincadeira aqui? A junta militar queria estancar a sangria que era os assaltos a bancos, porque era um financiamento de guerrilha. Só que houve um erro estratégico, que foi o tal do período de vacatio legis. Porque nesse caso aqui, eles estabeleceram um período muito significativo. E por que eu trouxe esse problema da vacatio legis? Porque nós estamos com esse problema hoje, quando a gente fala de legislação. Eu vou dar um salto no tempo para trazer isso para a nossa realidade atual. Nós tivemos, em setembro de 2024, a aprovação da Lei 14.967, que ficou aí sendo gestada durante muitos anos. É um projeto que nós ansiávamos por ele, já que a nossa legislação anterior, a Lei 7.102, é de 1983, e se lá em 1969 a dor do Estado, a dor presente, era a questão do roubo a banco, nós tivemos outras dores sendo incrementadas, né? O Roberto Monteiro foi muito feliz quando colocou mais cedo aqui para a gente que nós temos que identificar qual é a raiz do problema para poder identificar as soluções. E hoje, né, no momento, ou mais recentemente, quando a gente fala de segurança, é mais fácil a gente perguntar o que não é problema da segurança, né? Dinheiro hoje talvez seja o menor dos problemas. A gente tem ativos muito mais importantes, até porque, vamos combinar, que o numerário em si ele desapareceu, né? Mas você tem a própria reputação, como o Bruno bem mencionou, você tem outros ativos que são muito mais importantes. E o novo Estatuto da Segurança, ele está contemplando uma série de ações de proteção previstas na legislação, ele está trazendo uma série de figuras jurídicas que são amparadas por essa legislação, como o próprio gestor de segurança, que vai dar mais forma para a atividade profissional e vai fazer com que nós tenhamos também mais responsabilidades e mais condição de atender ao segmento como um todo. E por que eu fiz a provocação em relação ao período de vacatio legis? Porque, passado um ano, nós não temos ainda o decreto de regulamentação. A boa notícia é que, coincidentemente, ontem de manhã, até pensando no material que eu ia trazer para cá hoje, eu troquei mensagens com o delegado Cairo Castro, que é o chefe, que é o atual chefe da Coordenação Geral de Serviço e Produto da Polícia Federal, e ele garantiu que a minuta já foi concluída, já foi remetida do Ministério da Justiça para a Casa Civil, que está aguardando a assinatura. E a minuta, ela não vai ter a variação da última, alguns de vocês talvez tenham tido acesso a ela. Ela foi divulgada em alguns grupos e alguns meios em maio passado. Ela está trazendo algumas informações muito interessantes. Eu não sei se os senhores chegaram a ler o Estatuto da Segurança Privada. O Estatuto tinha elencado uma série de atividades distintas. Ele tinha elencado, por exemplo, a segurança em si, a parte de eventos, a guarda de presídios, muralhas, aeroportos, como atividades distintas. E, na linha do tempo, isso me chamou a atenção e em algumas reuniões eu provoquei o então coordenador de segurança privada, o professor Campidelli, para dizer o seguinte: olha, como é que nós vamos fazer
com uma atividade que não tem regulamentação, não tem CBO, você não tem, o Naves está aqui, que é um formador de opinião, né? Tem uma das melhores escolas do Estado, uma das melhores do país, de formação de vigilantes. Como é que eu não tenho uma formação específica para um profissional e vou vender a atividade dele no mercado? Tem alguma coisa errada nisso aí. E aí ele já, né? Não, isso aqui vai ser tratado e tal. No decreto, isso já está mais fácil para a gente. Por quê? Todas essas atividades, vamos chamar paralelas à atividade de vigilância, estão condensadas especificamente no tópico de vigilância. Então, o evento entrou como vigilância. A parte de guarda de muralhas, de presídios, entrou como vigilância. A parte de portos entrou como vigilância. Então, isso ficou mais simplificado. É o que está na minuta que foi para ser assinada. Outros pontos. A parte de projetos, nós vamos ter realmente a figura do gestor. Isso é muito bom para o mercado. Por quê? Nós temos que ter uma atividade cada vez mais profissional. Quando nós recebemos aí, mais cedo, todas as pessoas que me antecederam falaram um pouco de tecnologia, e nós temos que ver o seguinte, a maior modalidade e o maior incremento da violência hoje está no ambiente virtual. Os maiores golpes hoje, eles são virtuais, a gente sabe disso. É onde você tem uma maior capacidade de arrecadação, é onde você tem uma multiplicação de arrecadação com a diminuição do risco. Então, o Estado, ele acabou colocando a parte de tecnologia também no ambiente controlado, também sobre a égide da Lei 14.967. Ou seja, a parte de segurança eletrônica também está contemplada no Estatuto da Segurança Privada como um capítulo à parte. Todas as empresas de segurança eletrônica necessariamente vão passar a ter um controle da Polícia Federal e, mais do que isso, também os profissionais que atuam nesse segmento. Quem são esses profissionais? Desde o operador, ao técnico, ao instalador e ao profissional de pronta resposta, inclusive com cursos, inclusive com avaliações psicológicas para ingresso na atividade. Benefícios, os mais variados. Por quê? Além de nós termos um nivelamento por cima em relação a isso, nós vamos ter uma maior confiabilidade no nível da entrega desse profissional. Porque, muitas vezes, esse profissional é o que vai ter acesso à sua indústria, à sua empresa, ao seu condomínio, e pode ser alguém que vá gerar uma fragilidade ao invés de promover a sua segurança. Então, se você já tem alguns requisitos de segurança, alguns requisitos de checagem pregressa desse profissional para essa atividade, realmente você está elastecendo a musculatura da segurança que você está colocando à sua disposição. Um outro ponto que está ficando mais interessante é o seguinte, muitos estão dizendo, inclusive, que está se criando uma barreira para o ingresso da atividade, mas não é. A atividade em si, a gente tem percebido, né, a Anjos da Guarda vai fazer 38 anos agora, e infelizmente a gente tem notado aí a cada ano o ingresso de algumas empresas e a saída de outras, né? Isso é péssimo para o mercado, por quê? Porque isso depõe contra a atividade. Então, o estatuto e também o decreto, ele determina o seguinte, as empresas têm que manter o comprometimento financeiro, seja por seguro, seja por lastro financeiro, por balanço, tem que manter a idoneidade financeira para cumprir com os compromissos de rescisão de trabalho, com todos os débitos que possam advir daquela relação de trabalho, né? Quem aqui já não escutou falar, ou eventualmente até já passou por uma experiência de ter que, numa empresa anterior, pagar, né? Eu vi recentemente agora uma empresa, uma grande transportadora, que vai pagar agora 3 milhões de reais para empregados de uma empresa que saiu do mercado. O detalhe
é que essa empresa que saiu do mercado, nós sucedemos nesse contrato e nós entramos nesse contrato em 2014. Olha que negócio interessante. Então, você tem aí um passivo, não só um prejuízo para essa empresa, mas como também para essa massa de trabalhadores que ficou durante esses aí 15, 16 anos praticamente, no prejuízo. Então, o Estatuto da Segurança Privada, ele também começa a contemplar, começa a criar mais proteção, porque, primeiro, ele aumenta o capital social, né, para ingresso das empresas, ele cria outros protocolos para que as empresas sejam abertas, e o principal, ele gera mais segurança para o tomador de serviços. Um outro ponto é o seguinte, também existem situações em que o tomador de serviços, ele comete o erro, eu não vou dizer que é equívoco não, ele comete o erro e toma um serviço clandestino. E pelo estatuto agora, isso evidenciado, ele também vai ser responsabilizado. Tá? Uma coisa que a gente viu nos últimos anos aí, e que tem sido um problema, né, a segurança privada, ela tem o condão de resolver problemas, mas ela também tem, infelizmente, criado problemas quando o trabalho é mal realizado. E agora, o estatuto ele vem, né, bem aplicado para separar quem faz bem de quem faz mal feito. De que forma? Bom, muito se dizia que segurança, vigilância é o profissional que trabalha armado. Isso acabou. Por quê? Se vocês observarem aí o histórico de publicações dos últimos anos, dificilmente nós tivemos ocorrências de óbito, ou a grande maioria das ocorrências que envolveram óbito de terceiros em conflitos com seguranças ou pseudo-seguranças, envolveram o emprego de armamento. A grande maioria foi por estrangulamento, foi por algum outro mecanismo que não o emprego de armamento. Raríssimas foram as exceções. E agora, o que o Estatuto está trazendo para a gente? Está dizendo o seguinte, olha, o profissional de segurança, ele é o profissional armado e também o profissional desarmado. Inclusive, o decreto ele elenca uma série de atividades ou de nomenclaturas que muitas vezes podem ser utilizados para mascarar a atividade. É o vigia, é o controlador de acesso e tal. Então, qual que é a característica que está se buscando aqui? Realmente dar mais proteção para a sociedade como um todo. E nesse contexto, o que é importante? A gente sabe que para que você possa exercer uma atividade de proteção, você tem que ter uma estruturação. Porque, vamos pensar o seguinte, uma estrutura de proteção hoje, ela tem que atender a uma série de requisitos para interagir com diferentes atores da sociedade. Então, vamos pensar o seguinte, uma empresa de vigilância, ela tem uma responsabilidade, obviamente, com o seu cliente, ela tem uma responsabilidade com a sociedade, ela tem que preencher requisitos legais que dizem respeito ao Ministério da Justiça, ela tem que atender normas do Ministério do Trabalho, ela tem que atender aos requisitos de uma convenção coletiva, ela tem que atender aos requisitos da Justiça do Trabalho. Então, são diversos os senhores com os quais a empresa de vigilância tem que interagir simultaneamente. Obviamente, dentro de princípios éticos e por aí vai, né? Então, a empresa, se ela não tiver uma estruturação interna, ela não vai conseguir promover essa entrega. Isso acaba tornando o mercado bastante seletivo. Eu vou dar um exemplo para vocês. A gente tem, em Minas Gerais, quase 160 empresas de vigilância. Eu garanto a vocês que, se a gente começar a elencar aqui, nós não vamos saber 10, 15 de cor. Nós estamos com um desafio agora, né? Eu falei que ia tocar no assunto. Nós estamos iniciando uma operação, né, no mercado de São Paulo, né? O Wanderson
recentemente contratado, ele vai ser o diretor nosso em São Paulo, vai cuidar da nossa operação lá. É um mercado que beira as 800 empresas, né, Wanderson? Em São Paulo. Então, bom, o que falar de um mercado de 800 empresas? Né? E aí, eu não tenho a menor condição de elencar 50 empresas em São Paulo, 20 empresas em São Paulo. Né? E aí, quando você pensa, aqui, por exemplo, isso aqui, o que é isso aqui? Isso aqui é um núcleo de atendimento da nossa operação. Isso aqui é uma operação nossa que roda durante 24 horas por dia, para dar suporte para o nosso time de campo. Aqui a gente tem indicadores de operação, se eu conseguir, isso. Aqui a gente tem indicadores de operação, georreferenciamento de onde estão os nossos contratos, aqui onde os nossos empregados moram, aqui eu tenho os postos a serem cobertos na linha do tempo, então aqui eu tenho a programação, aqui eu digo que a gente trabalha com o que é o dia a dia, e aqui eu trabalho com o futuro, programação de cobertura de férias, programação de cobertura de reciclagem e tal. É uma operação que roda 24 horas por dia, full time, todos os dias, sem exceção. Tá? Alguns chamam de mesa de operação. Né? Nós procuramos dar uma robustez maior, porque, como eu mencionei, a parte de colocar o homem à frente da operação, talvez seja a parte menos complexa. Mas, vamos lá, e essa aí o Borges comentou mais cedo, né? Está na Constituição que a segurança é responsabilidade de todos. Então, será que aquele vigilante, de maneira isolada, vai conseguir fazer aquele trabalho se ele não tiver algum tipo de estrutura? Se nós não tivermos tido um planejamento, o Rogério mencionou que aquele número mágico que a gente põe lá nas reuniões de kickoff é o que vai ser literalmente o pontapé inicial de qualquer operação. Por quê? A partir dali, a gente starta uma série de processos dentro da organização para que a entrega comece a surtir, para que a engrenagem comece a rodar. Isso aqui é uma central de operações que a gente mantém dentro do hub de tecnologia. Aqui a gente controla diferentes operações. Então, vou falar, o Marcos está aqui, por exemplo, é responsável pela operação lá do Memorial em Brumadinho. Eu tenho a vigilância em operação lá no Memorial, está lá rodando a operação agora. Mas eu tenho o atendimento aqui também para o Marcos. Eu acompanho a operação dele em tempo real. Eu tenho uma estrutura com vídeos analíticos. Se eu tenho alguma não conformidade, aqui eu tenho informação em tempo real, eu tenho o reporte imediato para o meu time lá em Brumadinho para uma ação imediata. É claro que eu poderia fazer só lá em Brumadinho, mas será que isso é o melhor a fazer para um ambiente sensível como o que ele cuida? Não seria o caso. Então, o que uma empresa deve buscar, e esse é o nosso caso? A melhor alternativa para o nosso cliente. Não necessariamente o maior custo. Talvez alguns de vocês conheçam. Isso, vou chegar neles, isso. É de pessoal solo. Para quem não sabe, Marcos, você quer explicar o que é o memorial? Vem cá. Acho que ninguém melhor do que você. Eu agradeço que você tenha vindo para nos prestigiar aqui, para explicar a sensibilidade do ambiente que você cuida com muita propriedade. Boa tarde, eu sou Marcos Júlio, sou gerente administrativo da Fundação Memorial de Brumadinho, é a fundação que faz a gestão do memorial. O memorial ele é um espaço que foi criado para honrar as vítimas, né, as 272 vítimas que foram, as vidas que foram ceifadas por conta do rompimento da barragem do Córrego do Feijão. Então, o memorial ele é um espaço que traz aí essa missão de honrar a memória, de fazer a salvaguarda também dos segmentos corpóreos dessas vítimas e também de trazer essa mensagem da não repetição. Então, é um museu de memórias sensíveis e tem todas as particularidades que trazem, né, esse espaço. Então, a gente tem ali um espaço muito grande de áreas verdes,
que traz um desafio para a segurança também importante. A gente tem uma arquitetura muito bonita também. Então, é um espaço realmente de memórias sensíveis, que vão trazer ali salas de exposição, que vão mostrar, a gente tem a participação aí dos colegas do Corpo de Bombeiro, que vão mostrar a atuação, inclusive, do Corpo de Bombeiro, que vão fazer homenagem às vítimas. Então, realmente, é um espaço delicado, de muita sensibilidade, e que a gente precisa de integrar com a segurança e também com a tecnologia envolvida para que a gente possa servir ali, né, e prestar esse serviço e essa homenagem de uma forma muito tranquila e respeitosa. É isso. Obrigado. Nesse contexto, um dos equipamentos que nós colocamos à disposição lá foi a tecnologia dos olhos de anjos, e nós empregamos diferentes analíticos lá, e dada a carga emocional que é possível de acontecer no memorial, um dos analíticos foi pessoal solo. Então, se eu tenho uma hipótese de um desmaio, de uma emoção, de uma carga emocional maior, o nosso sistema detecta em tempo real, tá, para que nós possamos ter uma intervenção, ter um apoio também em tempo real, entre outros analíticos, né? E aí teve, inclusive, toda uma discussão, né, porque realmente o projeto arquitetônico de lá é uma beleza incrível, e nós fizemos, inclusive, a menor intervenção possível em termos dos nossos equipamentos, né? Isso foi, inclusive, motivo de discussão da diretoria lá, né, Marcos? Né? Felizmente, nós conseguimos colocar um equipamento que atendesse tanto do ponto de vista técnico, quanto do ponto de vista de estética, a expectativa, e realmente está funcionando bastante bem. E aí, dentro da questão de identificar o problema, para poder identificar uma solução, aqui eu tenho um outro caso emblemático. Talvez vocês já tenham escutado falar, alguns são clientes, com certeza, da operação do Verde Mar. O Verde Mar é o nosso cliente mais longevo, nós estamos lá há quase 30 anos, né? E nós temos operação em centro de distribuição, frigorífico, lojas e tal. E nós identificamos, há uns anos atrás, uma possibilidade de redução de custo para o cliente. Como é que nós fizemos isso? Ora, eu tenho um emprego de vigilância ostensiva, armada, em todas as lojas. Mas, em determinados locais, eu tinha uma movimentação mínima em determinados horários. Eu tinha acesso exclusivo de pessoal operacional, pessoal de produção, pouquíssimas pessoas à noite. Então, nós empregamos a tecnologia, reduzimos o efetivo, substituímos, nesse caso, né, o efetivo nesses horários, exclusivamente por tecnologia. Temos o acompanhamento em tempo real dessas operações, temos pronta resposta dedicada para esse cliente, ou seja, criamos uma alternativa que superou as expectativas desse cliente. Eu brinquei com o gestor, que se tornou inclusive um amigo, né? Que eu bati a meta de redução de custo dele lá da Falcone durante os próximos anos, que ele não precisava me perturbar mais por conta disso. E assim, virou um case para a gente. Então, nós procuramos identificar dores, problemas, e esse é o ponto, né? Eu acho que quando a gente consegue, e foi uma pergunta que o Marcelo Barros fez aqui, que eu achei bem interessante, como é que o nosso vigilante, como é que o nosso empregado hoje vê a chegada da tecnologia conflitando com a operação dele? Na realidade, antes pelo contrário, a gente tem visto como um facilitador. Hoje nós temos uma série de ferramentas que são utilizadas. Fala pessoal, Adalberto Benhaja, CVO da Baicon. Estou aqui hoje em Belo Horizonte, no Hub de Tecnologia da Anjos da Guarda. Estou com o meu grande amigo Afonso, que tem uma super novidade de um produto solução que a gente desenvolveu juntos para vocês. Pessoal, uma novidade, agradeço a Baicon por nos ajudar nesse projeto. Vem aí o gerador de nuvem, uma solução para a proteção do seu negócio. Você quer saber mais? Acesse nossas redes sociais, procure o nosso setor comercial e vamos conversar. É um produto inovador que vai gerar proteção para o seu negócio. Vem com a gente. Vamos assinar? Bora! Então, a gente tem trazido tecnologias, não só como essa, mas também dentro dos nossos processos.
Antes, nós fazíamos uma checagem de processos, de rondas, de maneira manual. Hoje eu tenho uma checagem automática, hoje eu tenho uma geração de boletins por meio de sistema, hoje eu tenho uma marcação de ronda por georreferenciamento. Então, isso tudo facilita não só para os nossos processos internos, mas também para o nosso decisor, também para o gestor, também para o nosso cliente, para que ele possa validar os processos internos, para que ele possa revisitar as ações que nós vamos desenvolver, porque o risco, nós sabemos, ele é dinâmico. Enquanto a gente está conversando aqui, tem gente conversando lá de lá para ver como é que eles vão incrementar, né, as ações do outro lado. E a importância disso a gente estar sempre conversando com as pessoas, né? O Naves é um grande amigo, né? Como eu falei, ele tem a escola que é referência aqui no estado de Minas Gerais. A gente tem sempre conversado sobre incrementos, sobre treinamentos, sobre equipamentos que a gente pode utilizar, que são os melhores possíveis, para favorecer essa estrutura, ter indicadores de eficiência, ter medições, né? A gente mantém, a Anjos da Guarda tem isso como um diferencial. Nós temos um time de qualidade que não se confunde nem com a operação e nem com a área comercial, exatamente para quê? Para que eu possa identificar as dores do cliente. E por que nós devemos ter esse papel? Porque a responsabilidade técnica é nossa. Essa é a nossa atividade fim. Comentaram já mais cedo aí que nós temos que entender que nós somos custos. Sim, mas eu tenho que esvaziar esse pensamento e nós temos que entender o seguinte: quanto mais eu me aproximar do core daquele cliente, quanto mais eu souber o que ele está fazendo, quanto menos impacto eu tiver no dia a dia dele, quanto mais integração eu tiver com aquela operação, quanto mais fluidez eu der nos processos dele, mais geração de valor vai ter o nosso negócio em consonância com o que ele faz. E esse é o nosso papel. Né? Quando a gente promove um bate-papo como esse, né? Esse é o nosso papel. Então, indicadores, né? Tudo nosso é medido, tudo, sem exceção, tudo nosso vira BI, tudo, sem exceção. Por quê? Porque a nossa dinâmica, ela compreende validação e revisitação de processos todos os dias. Né? Eu tenho que melhorar os nossos processos. Né? Nós somos entusiastas e agora vai melhorar, porque tem um apaixonado por PDCA que nós trouxemos para o time ali agora, que respira isso 24 horas por dia. Então, se já era assim, vai ficar nível hard. Tá? Qual que é o objetivo disso? Muitas vezes, isso aqui é arremessado antes disso aqui. Ou seja, primeiro eu arremesso o dardo, a flecha, para depois eu pintar o alvo. Não pode ser esse o nosso objetivo. Tem que ser o contrário. Qual é a diretriz que nós queremos? Qual é o nosso objetivo? Qual é a promoção que nós temos que ter? Porque se eu estruturo mal um processo, eu não vou chegar a lugar nenhum. Né? Como é que é? Para quem não sabe, como é que o que a Alice dizia lá? Exatamente. E nós temos que saber qual é o caminho. Porque a diretriz em relação ao planejamento, à segurança, ela é nossa. É muito importante e são raras as oportunidades, né? Infelizmente, que a gente pode contar com o apoio, né? Nós vamos ter daqui a pouco o Coronel Meneghitti falando conosco aqui. São raras as oportunidades em que eu tenho, do outro lado, como um tomador de serviços, um cliente que conta com o suporte de uma consultoria especializada. Aí é o melhor dos mundos. Por quê? Ele tem uma visão técnica, estratégica, a gente conversa a mesma linguagem, ele tem as críticas, as ponderações, mas nós vamos chegar. O cliente é o leigo, mas entende por quê? Ele ouve o profissional. Então, quando eu não tenho esse auxílio, né, para a gente, nós temos que romper uma barreira muito maior para poder mostrar que nós temos valor ao invés de preço. Esse é o ponto fundamental. Hoje,
a gente tem buscado fundamentalmente mostrar o seguinte: mão de obra é uma carência, é uma dificuldade que está em todos os lugares. A gente tem buscado, né, dentro dos nossos processos internos, dentro das nossas dinâmicas, não vou gastar isso tudo não, dentro das nossas dinâmicas, a gente tem buscado, seja dentro de projetos internos, seja dentro da interação social, mostrar o seguinte: nós somos uma estrutura um pouco diferente. Eu já mencionei, alguns de vocês já devem ter escutado o seguinte: uma empresa como a nossa não deveria existir, né? Algum de vocês já escutou isso, né, da minha boca, né? Por quê? Vivêssemos nós numa sociedade cuja violência não consome 10% do PIB, uma empresa de vigilância não precisaria existir. Mas aí vamos voltar. Para que isso não acontecesse, nós deveríamos ter uma estrutura melhor de saúde, de educação, distribuição de renda. Nós teríamos que nos reinventar, coisa que nós não vamos conseguir fazer, né? Então, enquanto isso, o que nós podemos fazer de nossa parte é promover boas ações, promover boas interações sociais, ser realmente um bom lugar para trabalhar, ter boas práticas, ter boas estruturações para que elas possam ser replicáveis, para que a gente possa incrementar. Nós estamos agora em curso com o desafio da certificação ISO 27001 de segurança e proteção de dados, né? O Rogério mencionou a questão do projeto Palmas. Esse projeto, para que vocês tenham uma ideia, o trabalho que nós fizemos de tratamento de imagens, hoje ele é cedido gratuitamente para a Prefeitura de Belo Horizonte. Tá? Então, nós criamos uma API, as imagens que o COP da Prefeitura de Belo Horizonte utilizam são cedidas por nós. Então, como eles não... O Estado normalmente tem mais dificuldade desse tipo de tratamento de informações, né? E nós já tínhamos essa base pronta, não nos custou ceder isso e a gente continua com essa parceria, né? Estamos buscando outras para incrementar essa base, para melhorar um pouco mais. E o desafio continua. Por quê? Enquanto a gente está resolvendo algumas situações, outras situações estão em curso, né? Então, nós já estamos agora no período de implementação para que a NR1 entre em vigor, né? Então, o Otanil está aqui, que é o nosso responsável pela área de segurança do trabalho. Nós já estamos cuidando dos nossos processos internos para quê? Para que a gente tenha o menor impacto possível na transição para a implementação da NR1. Para vocês que são tomadores de serviços, todo esse processo, toda essa cadeia de consumo de serviços, ela vai ter um impacto muito significativo se a empresa que está prestando serviço para vocês não tiver uma boa política de evidenciar os impostos. Isso vai gerar um impacto. Eu não sei se vocês tiveram acesso à informação, mas o país, né, o governo federal, foi feita uma publicação recente, um computador com a capacidade de processamento de 150 vezes o volume de informações do Pix, é o que vai gerenciar em tempo real as informações dos tributos. Tá? Nós vamos ter agora o advento, nós estamos esgotando já as combinações possíveis de CNPJ. Então, nós vamos ter agora CNPJs com os dígitos verificadores que vão poder ser alfanuméricos, vão poder ser letras, inclusive. Então, algumas mudanças estão por vir, são mudanças significativas, e se as estruturas não estiverem organizadas internamente, o tomador de serviços acaba ficando a reboque de uma desorganização e fica exposto. Por quê? Porque tudo que o tomador de serviços vai recolher de impostos, ele vai ter uma compensação anterior pelo recolhimento que já foi feito pelos prestadores de serviços que estão na sua cadeia de consumo. É por isso que é importante, né, seja a Anjos da Guarda, seja um outro tomador que esteja com prestador de serviço, que esteja com vocês, por enquanto, né, que ele esteja organizado para que não haja nenhum tipo de exposição. Porque isso aqui é uma coisa que vai acontecer. Mentira, já está acontecendo, né? Hoje, salvo engano, já existem 500 empresas com essa classificação simbólica, com um imposto de 1%, só destacado em nota.
Tá? Não é imposto recolhido, é só para que o governo possa aferir o acompanhamento desses impostos. Vamos chamar de uma cadeia de custódia desses impostos. Né? Isso em escala vai ser um monstro para todo o país. O principal ponto é esse. A segurança privada, para os níveis de risco que existem hoje, e só fazendo um paralelo, tá? Se lá em 67 nós tivemos 38, o ano passado nós tivemos, Brasil inteiro, 6 assaltos, tá? 6 roubos a banco. Tá? Então, e aí foi o que eu comentei mais cedo. O perfil de risco mudou. Porque se a gente tem a violência consumindo 10% do PIB, e nós só tivemos no Brasil inteiro 6 ocorrências de roubo a banco, quando lá em 67 nós tivemos 38 só em São Paulo, você vê que a violência não está mais no roubo a banco. Tá certo, Beleguite? Então, o principal ponto é esse aqui, ó. Busque uma consultoria, busque interagir com uma empresa que preencha requisitos legais para que você não tenha uma contratação errônea, porque o mau remédio ele causa mais malefícios do que o contrário. É o que eu tinha e estou com crédito com você, não estou? Beleza, tem tempo sobrando aí. Muito obrigado, tá? Pessoal, obrigado por ter vindo. Anjos da Guarda, segurança ativa e inteligente.